Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua parentela, tá? Nós estamos te convidando a seguir o Podcast Vertical. Você que ainda não faz parte dessa grande família, siga-nos na rede social, Podcast Vertical no Instagram, Podcast Vertical no YouTube e todas as redes sociais, nós estamos com este nome também. Siga-nos. Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos começando mais um Podcast Vertical. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, compartilhando, né, algo do céu, coisas semelhantes, coisas que se diz respeito à palavra. E hoje nós estamos aqui com um amigo que o Celso nos apresentou. Eu vou deixar ele ficar à vontade para se apresentar. Pode ficar muito à vontade para se apresentar, meu amigo. Eu quero ser grato, tá? Eu sou muito grato por sua participação aqui, por você aceitar esse convite, estar sentando aqui e trocando ideia com a gente, cara. Muito cara, obrigado. A gratidão toda minha, né? Me chamo Bruno Rodrigues. Estamos aí para a gente bater um bate-papo, né, com o tema cristão e a sociedade. Eu acho que é um tema muito pertinente, principalmente para tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo enquanto cristãos inseridos dentro de uma sociedade. Cara, verdade. É interessante, né, esse tema, cara. Quando nós estávamos conversando, né, sobre isso, selecionando os temas, né, para a gente abordar aqui nesse episódio, cara, por qual motivo? No caso, esse tema em especial, ele aqueceu mais o seu coração pra gente trocar ideia aqui. Porque logo esse tema? Uma coisa que a gente precisa entender, principalmente como cristão, inserido dentro de uma sociedade, é que tanto Deus no Antigo Testamento quanto Jesus no Novo Testamento trata o ser humano em 4 mundos. E que mundos seriam esses? Mundo biológico, mundo sociológico, mundo psicológico e mundo teológico. Então a gente precisa entender o quê? Quando a gente fala desses 4 mundos, que é o biológico, psicológico, sociológico e mundo espiritual, o ser humano está inserido dentro desse. Vamos para a Bíblia? No Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus tira Israel do Egito, na trajetória ali no deserto, olha como que Deus vai tratar o ser humano. Quando a Bíblia diz que maná caía do céu e água brotava na rocha, isso aponta para quê? Mundo biológico. Porque todo ser humano precisa de quê? De comida e bebida. São as necessidades básicas de todo e qualquer ser humano. Quando a Bíblia diz que no deserto Deus mandou instaurar 3 festas no deserto, festa fala de quê? De alegria, de regozijo, porque a mente humana precisa desse momento. Mundo psicológico. Quando a Bíblia também fala que Deus dividiu o povo em tribos e a roupa não estragava de jeito nenhum, isso aponta para o quê? Para o mundo sociológico. Mas a Bíblia também aponta o quê? Existia uma coluna de nuvem que protegia durante o dia e uma coluna de fogo que protegia durante a noite. Isso aponta para o quê? Poder de Deus, mundo espiritual. Aí quem está nos assistindo pode perguntar, mas isso aí é lá no Antigo Testamento, já passou. Vamos para o Novo? Jesus também trabalha com o ser humano nesses 4 mundos. Mateus capítulo 6, na altura do versículo 25 ao diante, olha o que Jesus ia falar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade fala de quê? Mundo psicológico. Nem pelo que haveis de beber e nem pelo que haveis de comer. Olha o mundo biológico aí de novo. E nem por aquilo que vocês há de vestir. Mundo sociológico, porque a nossa roupa nos distingue perante a sociedade. E lá na altura do versículo 33, Jesus fecha. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pois todas essas coisas, ou seja, do mundo biológico, do mundo sociológico, do mundo psicológico, vos serão acrescentados. Então, assim, se Deus, na Bíblia, e Jesus, no Novo Testamento, trata o ser humano nesses 4 mundos, a gente precisa ter esse discernimento e essa sensibilidade de entender que, apesar de sermos cristãos, sermos o povo de Deus, nós não somos anjos. Nós somos seres humanos que devemos instaurar o reino de Deus aonde? Aqui na Terra. Cara, sensacional essa abordagem sua. Eu achei sensacional. Cara, pensando, né, nesse mal, no caso, que oprime o nosso século, cara, quais, no caso, no seu entendimento, quais são as principais coisas que atrai ou coloca uma pessoa na evidência da ansiedade e da depressão? Aquilo que mais puxa no presente século
essa pessoa para a ansiedade e a depressão? Eu acho que, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é a aceleração que nós estamos vivendo. Principalmente nesse advento das redes sociais, que tudo precisa ser rápido. Por exemplo, se a gente coloca hoje um vídeo de 10 minutos, a pessoa ela não tem a capacidade de parar para assistir aquele vídeo. Então ela vai buscar o quê? Um vídeo de 30 segundos, de 15 segundos, de 10 segundos, porque hoje a gente vive numa cultura da rapidez, do aqui, agora, para ontem. As pessoas elas não têm essa capacidade, esse discernimento de ter um entendimento de quê? Conhecimento, por exemplo, a gente precisa gastar tempo. Porque as redes sociais hoje, elas não nos dão conhecimento. Rede social te dá informação. Conhecimento você precisa buscar onde? Nos livros. Você precisa parar, você precisa inferir, você precisa investir tempo para que aquele conhecimento seja construído. Uma das coisas que eu sempre falo quando a gente fala de Bíblia, por exemplo, na Bíblia você nunca vai encontrar dizendo, leia a Bíblia. Mas você sempre vai encontrar os textos dizendo, medita nela dia e noite. Porque todo conhecimento construído precisa de tempo, precisa de investimento, precisa de preparo e precisa de quê? De paciência e tranquilidade. Então, quando a gente fala de ansiedade e de depressão, o que hoje puxa? O que hoje eu percebo na sociedade? Essa aceleração, essa autocobrança e uma palavra muito perigosa que a gente vê o tempo todo, comparação. Porque eu olho a tua vida na rede social e comparo com a minha. Só que a gente precisa entender que 99,9, e aí eu tô sendo legal, tá? Por aí vai, tudo que você vê na rede social é mentira. A maioria das coisas é uma maquiagem, é uma roupagem. As pessoas, ninguém coloca momentos tristes nas redes sociais. Ninguém coloca um momento que você tá lá dentro do teu quarto, passando por alguma luta, que você tá chorando, ou que você tá passando por uma dificuldade. Mas o que todo mundo posta? Viagens, festas, relacionamentos, ou seja, uma roupagem que, num primeiro momento, quando você olha aquilo e compara com a tua vida atual, você pensa, caramba, minha vida tá toda errada, porque aquela pessoa que eu tô seguindo, aquela pessoa que eu tô vendo tem uma vida perfeita. Então, tudo isso aí vai corroborando o quê? Para a pessoa entrar mais na ansiedade, na depressão e por aí vai. Cara, eu estava pensando aqui, nós temos uma grande dificuldade, um problema dentro da gente, cara. Por quê? Nós temos a facilidade, né, de se entristecer por aquilo que ainda a gente acha que vai acontecer e pode não acontecer. Jesus falou sobre isso, né? Não andeis ansiosos, né, por coisa alguma, por aquilo que é a vez de comer, por aquilo que é a vez de beber, de se vestir. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha os lírios do campo, né? Que hoje nasce, amanhã é lançado ao fogo. Cara, porém, eu estava analisando esse texto, mano, e eu achei algo interessantíssimo. Jesus não estava abordando aquilo dali para alguém que estava morto. Estava todo mundo vivo. E a gente, cara, a gente não consegue valorizar aquilo que a gente tem. Perceba que Jesus estava falando para alguém que já estava vestido, porém estava ansioso por aquilo que iria vestir. Pessoas que estavam de pé ali porque tinham comido alguma coisa, mas estava ansioso por aquilo que ainda iria poder ser comida, né? Cara, eu acho uma problemática hoje em dia, talvez nós estamos falando com alguém, né, que está passando esses tipos de perturbações dentro da cabeça. Talvez essa gravação seja uma resposta para você. Valorize o que você tem hoje, entende? Para de pensar naquilo que pode vir ou até mesmo aquilo que já passou. Valoriza o que você tem hoje. O nosso problema é que nós não conseguimos valorizar aquilo que a gente tem, cara. E sabe por que isso acontece muitas das vezes? As pessoas elas perdem a capacidade de não reconhecer os pequenos começos, e a Bíblia já falava disso. O que a Bíblia fala? Não despreze os pequenos começos. Porque quando a gente fala de qualquer projeto, de qualquer sonho, de qualquer idealização, as pessoas elas só querem visualizar o final, mas elas não têm a capacidade do quê? De curtir o processo. As pessoas elas se perdem no meio do caminho, porque todo processo, todo projeto, toda idealização vão ter dificuldades. Porque hoje a gente vive uma sociedade muito perigosa, que é a cultura da facilidade. A pessoa ela quer sonhar de manhã, trabalhar à tarde e prosperar à noite. Só que uma das coisas que a gente precisa entender é que as coisas levam-se tempo. Ô, Bruno, mas sabe por que é isso, cara? Porque dói, cara.
Exatamente. O processo machuca. E tem pessoas que almejam o grande, mas negligencia, cara, o processo que vai passar. Entende? Tudo aquilo que um dia possa ser grande, rapaz, foi doloroso para alguém chegar onde chegou. Exatamente. Mas aí entra também o lance da comparação, que você abordou no início, né? Tem muitas pessoas que se comparam por alguém que venceu na vida, por alguém que está grande, por alguém que está em evidência, mas ninguém quer se comparar no processo que passou. A pessoa só olha o hoje, o agora. Mas vê a história. Existe uma máxima na história muito interessante que não existe história sem homem, nem homem sem história. Qualquer homem de sucesso que você olha para ele, de onde ele veio? Quem foi o seu mentor? O que ele passou? Quais foram as rotas que ele seguiu? Quais foram as rotas que precisou ser ressignificado ao longo do caminho? Quais foram os fracassos dele? Porque o que nos constrói não é somente os nossos acertos. A psicologia ela tem uma máxima muito interessante quando ela diz que o ser humano ele é um eterno vir a ser. O que isso significa? Que eu estou em constante mudança e transformação. Então, o que eu aprendo com isso? Que a grandeza do ser humano não está somente nos seus acertos, mas sim reconhecer os seus erros, corrigir suas rotas e seguir em frente. Porque dentro desse processo que a gente está conversando aqui, vão ter fracassos, vão ter erros que vão ser cometidos e você precisa aprender com esses erros. Porque quando a gente fala de projeto, idealização, sonho, futuro, as pessoas querem chegar nesse futuro, as pessoas querem chegar nesse êxito, as pessoas querem chegar nessa linha final, mas não querem ter fracassos ao longo do caminho. E quando eu estou falando de fracasso, eu não estou falando de pecado, não. Mas eu estou falando, às vezes, de você entrar num projeto e você não ter o conhecimento total dele, que é uma das coisas que a gente pode abordar aqui também, muito interessante. Às vezes, por uma precipitação, e você não pensou, você não analisou, e pela euforia que tomou conta, você entrou de cabeça e aquilo ali não deu certo. Só que o fato de não ter dado certo naquele momento não significa que sempre não vai dar certo. Às vezes não deu certo para aquele momento. E aí o que vai precisar? Dar um passinho para trás, ressignificar, corrigir as rotas para que novas decisões sejam tomadas. Só que quando a gente fala disso tudo, as pessoas têm preguiça. Porque elas querem tudo de mão beijada. E aí que a gente entra numa questão da cultura da facilidade que eu estava falando aqui no início. Cara, beleza. Tu falou algo aí que me chamou a atenção, né? E como que a pessoa lida com isso, cara? Com o fracasso do projeto? Ao ponto dela chegar nessa conclusão que ela precisa ressignificar, voltar os passos que deu, para ela pegar talvez o impulso e ir mais longe. Como que a pessoa consegue chegar nessa conclusão, ou até mesmo o que ela precisa fazer? Olha, eu vou tanto no secular quanto no âmbito aqui espiritual. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala uma coisa linda, que é um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, quando ele fala assim, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando aqui de 3 tempos: passado, presente, futuro. Os grandes estudiosos acerca do tempo dizem que 50% da nossa vida está no passado, 25% está no presente e 25% está no futuro. Sabe o que isso significa? Se eu viver uma vida baseada no passado, ele paralisa o meu presente e anula o meu futuro. Pesado, né? Então, como é que a gente analisa isso? Aí eu vou chamar um cara chamado Ayrton Senna. Ele falou uma das frases mais lindas da carreira dele enquanto ele estava vivo. Em uma das vitórias dele, um entrevistador chegou e perguntou para ele assim, Ayrton, o que você aprende com a vitória? Ele disse, nada. O repórter ficou assim, não entendeu. E aí ele continuou, mas por que eu não aprendo na vitória? Porque muitas das vezes a vitória, ela maqueia o erro. Muitas das vezes a vitória, ela esconde o erro. E aí o cara devolveu a pergunta, mas em que momento da tua carreira você mais aprende? Quando eu perco. Porque quando eu perco, eu sou obrigado a parar, a analisar onde eu estou errando, para que esse erro seja corrigido. Então, para quem está nos assistindo aí, fracassei no projeto, nunca mais vou tentar. Não é para você nunca mais tentar. É para você tentar quantas vezes forem necessário. Mas o que você deve aprender com o fracasso? Erros que você cometeu, decisões que você cometeu que você não vai cometer mais. Porque como que nós devemos olhar para o passado?
em tom de acusação? Porque se você olhar para o teu passado em tom de acusação, você não consegue romper. Então, o que o passado significa na nossa vida? Seja você cristão, ou seja você uma pessoa que não acredita, isso aí é na máxima para qualquer ser humano. Qual que deve ser o meu olhar para o passado? Aprendizado. Só isso. São erros que eu cometi, são situações que eu vivenciei, até porque a gente precisa entender algo. Não tem como você voltar no passado. Não tem como você mudar o que já aconteceu, mas tem como eu ressignificar no presente. Ou seja, se eu aprendi com o meu passado, eu ressignifico o meu presente e preparo um futuro. É isso que a gente precisa entender. O pastor Cláudio Duarte falou uma coisa muito interessante uma vez nas suas palestras, que eu tomo para minha vida. Se você errou e não aprendeu nada, foram erros. Mas se durante a sua trajetória você errou e você aprendeu, aquilo nunca foi um erro, mas foram verdadeiras aulas para ressignificar e preparar um futuro. Então, como que a gente aprende isso? Entendendo que os nossos fracassos, os nossos erros foram apenas aulas para nos preparar para ser uma pessoa melhor. Cara, maneiro. Olha só, a Andresa Teixeira, ela te faz uma pergunta, tá? A pergunta que ela te faz é: como a fé cristã influencia as decisões e ações no dia a dia? Olha só que interessante. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de ação. E quando a gente fala de ação, aponta para uma palavra muito interessante chamada atitude. E o que é atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Então, como que a fé ela vai me ajudar nas decisões diárias? Primeiro, eu tendo um relacionamento com Deus. Tudo vai partir através do relacionamento. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu tenho o entendimento das Sagradas Escrituras e tenho o conhecimento dela, isso vai me ajudar nas decisões diárias. Sabe qual que é o problema hoje? As pessoas, aí volta naquilo que a gente estava falando no início. As pessoas, elas têm preguiça de buscar conhecimento. Hoje a gente está vivendo uma máxima da rede social que as pessoas querem guru gospel. O cara que resolve os meus problemas, o cara que me diz o que fazer e aquilo que eu não devo fazer. Só que reino de Deus não é isso, meu amigo. Reino de Deus é relacionamento com Deus. Reino de Deus é você separar o seu tempo para se conectar com o Eterno e a partir daquela conexão, o Eterno vai te direcionar. Mas como que eu faço isso? Conhecimento. E é aqui que está o erro da galera. Olha só que interessante, como que a Bíblia ela é recheada desse impulsionamento para que a gente venha buscar o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus declarou em Mateus capítulo 28, versículo 29, assim, ó, vocês erram. Olha só, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O apóstolo Paulo, ele ratifica isso também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: mas nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Meu amigo, só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus. Não é diabo, não é esquerda, não é comunismo, não é socialismo, nada disso aí. A igreja vai continuar triunfante, pode levantar o governo que for, pode levantar a perseguição que for. A igreja, meu amigo, de Jesus vai continuar triunfante aqui na terra. Mas só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus, é a falta do conhecimento. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, se você quer entender e saber como que a minha fé vai me ajudar nas decisões, busque pela palavra, busque o conhecimento de Deus, que todas as respostas que você precisa estão ali. E só mais um dado: ninguém entende melhor de ser humano do que o Deus. Foi ele que criou. Eu brinco que Deus é o maior psicólogo que existe na face da terra. Porque ninguém entende mais de ser humano do que Deus. Foi ele que criou. E a Bíblia é algo tão fantástico. Se eu estiver falando demais aqui, você pode me cortar, tá? Fica à vontade. A Bíblia é algo tão fantástico que é o único livro no mundo. Vou repetir. A Bíblia é o único livro no mundo que possui os 4 pilares do conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento empírico e vulgar, aquele que você não precisa estar na universidade, mas através das experiências da vida, você aprende. E conhecimento teológico. Qualquer livro do mundo, que você for em qualquer biblioteca no mundo, você vai encontrar um livro que possui os 2 pilares, até 3 pilares, mas os 4 pilares do conhecimento, só a Bíblia possui. E ela está recheada disso. Posso dar um exemplo? Quando a gente fala de conhecimento científico, existe uma máxima na ciência chamada o seguinte, ó, princípio de isostasia. O que é o princípio da isostasia?
Pesos iguais precisam ser sustentados por pesos iguais. Isaías 40:12. Assim como Deus mediu as águas, assim também fez a terra. Isso é uma declaração científica. Você quer ver uma declaração filosófica da Bíblia? Olha só que interessante. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Isso é uma declaração filosófica. Quer ver uma declaração de empírico vulgar, de conhecimento que você não precisa estar na universidade? Provérbios capítulo 17, versículo 17. Olha o que o homem mais sábio disse. Em todo tempo amo um amigo, mas na adversidade nasce o irmão. Como que ele percebeu isso? Através das experiências da vida. E conhecimento teológico, amigo, é a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse. Caraca, que maneiro, cara, que maneiro. Mano, e nessa pegada toda que tu falou, e tipo assim, algo nessa primeira pergunta, né, que foi te feito da Andresa, quero te mandar um abraço, tá, Andresa, pra sua família, que Deus te abençoe. Cara, como ter, né, na sociedade, uma fé inabalável? Primeiro, tendo entendimento do conhecimento. O segundo passo é o teu relacionamento diário, não é um relacionamento esporádico. Porque a gente precisa entender que o que torna a minha fé inabalável é eu ter o conhecimento de Deus. E aí quando a gente fala de graça, de conhecimento, olha só que interessante. Em Lucas capítulo 2, se eu estiver errado aqui, mas eu acho que é isso mesmo, no capítulo 2, olha o que fala, que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. O que isso significa quando fala que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento? Estatura, fases da vida. Ele ia se desenvolvendo. Ele ia se aprimorando. Quando fala de conhecimento, é a nível de homens. Jesus era formado na lei. Jesus sabia a lei de trás para frente, de frente para trás ou de forma aleatória. E quando fala de graça, fala de mundo de Deus. Era relacionamento. Você pode reparar, no ministério de Jesus tem algo que me chama muita atenção. Antes de qualquer milagre que ele ia fazer, primeiro ele orava. E você sabe uma coisa que mais me chama atenção ainda? É que depois dos milagres, ele não ia para barzinho, ele não ia comemorar, ele não tirava férias, mas ele ia para o monte orar. Então, como que eu mantenho a minha fé inabalável nesse mundo de ideologia que a gente é bombardeado o tempo todo? Relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade do evangelho. Cara, o evangelho é simples. Se eu quero manter minha fé inabalável, é relacionamento, é oração diária. É tempo com Deus, é vida com Deus. Para que quando eu for bombardeado, eu não venha a ser influenciado. Você quer ver um camarada que exemplifica exatamente isso aí que a gente está falando? Daniel. Um jovem que estava na nação, foi levado para a nação que tinha as maiores tecnologias do mundo para aquela época. Um jovem que estava diante das melhores coisas para aquela época, mas ele fala lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Só que quando você vai no original desse texto, a ideia que dá, Daniel decidiu firmemente, ou seja, haja o que houver, eu decido firmemente e não volto atrás. Então, o que está faltando hoje, né, na sociedade, no meio cristão, na atualidade? Firme decisão de ter relacionamento com Deus, haja o que houver. Cara, tá ouvindo, né? Volta depois o vídeo para você aprender como ter uma fé inabalável. Ô Bruno, cara, eu tô achando sensacional, cara, essa nossa conversa. Porém, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é do berço evangélico? Não diretamente, mas tive uma tia, né, que desde pequeno sempre me levou. Mas os meus pais, quem levou os meus pais para a igreja, por bondade de Deus, fui eu. Mas eu não nasci num lar evangélico, não. Não. E como que foi esse contato? O primeiro contato que você teve? Conta pra gente um pouco como que foi essa trajetória sua para tu chegar aonde tu chegou hoje. Cara, foi muito assim, engraçado. Eu sempre gostei muito de bateria. Sempre gostei, sempre tive vontade de tocar. E na igreja sempre teve, né? Então, assim, a primeira igreja que eu fui com a minha tia foi a igreja batista. E lá eu ia pela igreja, não ia pela mensagem, não ia nada. Eu lembro que com 8 anos eu comecei a ir com ela.
E ia para os cultos e ficava vidrado, cara, só ali na bateria, até que em um culto, quando o pastor, uma mensagem simples, o pastor fez o apelo e eu senti no meu coração, com 8 anos de idade lá na frente, aceitar a Cristo. E desde então, comecei o meu processo. Teve um tempo da minha vida que eu desviei, saí dos caminhos, na qual eu me arrependo, colho, assim, consequências duríssimas até hoje por conta da decisão. E aqui uma das coisas engraçadas é que aqui a gente não está para esconder nada, né? Até porque eu ser cristão é o quê? Ser verdadeiro o tempo todo. Então houve um tempo da minha vida que eu desviei, voltei para os caminhos do Senhor, e quando eu voltei decidido. Falei, se é para ser cristão, se é para ser crente, vamos ser de verdade. Então daí entendi que tinha um chamado pastoral, e aí uma vez que eu tinha esse chamado pastoral, comecei a me questionar, então o que eu posso fazer para me preparar para que esse chamado aconteça? Aí entrei no seminário teológico, me formei em teologia, e aí depois eu comecei um outro questionamento que é, cara, um pastor que ele é formado em teologia, ele tem respeito em qualquer âmbito? Tem. Mas como que eu vou discutir temas ligados à sociedade só com Bíblia? E se eu discutir com um ateu, por exemplo, ele não acredita? Vai adiantar eu abrir a Bíblia? E se eu discutir com uma pessoa que não respeita a fé cristã? Vai adiantar eu abrir a Bíblia? Não. Eu falei, então qual curso que eu posso fazer desde então, antecipando, para que eu possa me preparar ainda mais para esse ministério? E aí eu comecei a pensar em 3 opções. Direito, sociologia e a última era psicologia. Eu pensei direito. Um bom conhecimento. Um pastor que ele é advogado, formado em direito, as pessoas respeitam. Mas não tem nada, mas não cabe. Não é para mim. Sociólogo? Pô, legal, um pastor que é sociólogo, aonde o cara chega, ele é respeitado. Mas ainda assim não toca pessoas. Porque pastor toca o quê? Pessoas, diretamente, o tempo todo. Aí veio psicologia. Falei, sim, psicologia é uma matéria interessante, porque o primeiro contato que eu tive com a psicologia foi porque eu tenho muitos amigos formados, e aí eles começaram a falar muito sobre a matéria, sobre a profissão, e aí eu achei muito bonito, e quando no seminário teológico eu me deparei com uma matéria chamada Psicologia Pastoral. Falei, então é isso. Porque se a gente toca pessoas o tempo todo, e aí entra aquilo que a gente falou lá no início, o cristão, ele não é um ser somente espiritual. Nós somos um ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual. Existem coisas que é ligado ao mundo espiritual? Correto, mas nem tudo é espiritual. Porque qual que é a máxima hoje do ímpio, por exemplo? O cara que não é cristão, ele anula o mundo espiritual e só vive nesses 3 mundos que eu te falei. E aí ele erra. Contrapartida, o crente anula os 3 mundos e só vive no espiritual. Ambos estão errados. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio aqui. Entender que o fato de você ser cristão, homem e mulher de Deus, que tem relacionamento com o eterno, que tem o conhecimento do sobrenatural, isso não impede você e não anula o fato de você continuar sendo um ser humano dotado de capacidades, de falhas, de limitações, e aí que mostra a grandeza de Deus. Um Deus grande, que em palavras não tem como a gente definir a grandeza de Deus. Ele decidiu se relacionar com esse ser humano, cheio de erro, cheio de imperfeição, que sou eu, que está aqui diante de você hoje. Cara, e nem tudo, né, é espiritual, né? Tem coisas que tem como resolver sentando e conversando, né? Exatamente. Porém, hoje em dia também, né, mais os pentecostais têm essa dificuldade de entender que nós, os seres humanos, nós transitamos, né, nesses 4 mundos, né? Fica aí um conselho. Problema psicológico, procura um psicólogo. Nós temos aqui, tá? Se precisar se desestressar, também nós temos aqui um professor de jiu-jitsu. Se você quiser tatame também, pode ficar à vontade. Tem nos 3 âmbitos, né? A gente conversa, a gente ora e também tem a luta também. Tem isso também para desenrolar, né? Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta naquilo que você me respondeu, né? Você falou que, dado um momento da sua vida, você se distanciou do caminho do Senhor e depois você voltou. Para essa pessoa, cara, que está nos ouvindo agora, talvez está transitando nesse mesmo período que você. Cresceu, teve um encontro com Cristo, porém hoje está sentado com o celular na mão ou com a televisão ligada, nos assistindo, e está ouvindo esse testemunho seu, né, que
você conseguiu voltar para essa pessoa, o que você diria? A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente, o Podcast Vertical. Nós estamos dando o pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação. Nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família. Tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda, né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim e tem uma casa precisando da gente. Momentos não te definem. A gente precisa entender, foi como a gente falou, durante a nossa trajetória vão haver fracassos. Muitas das vezes fracassos profissionais, muitas das vezes fracassos ligados a decisões, mas também vão haver fracassos ligados a pecados. Às vezes vão ter pessoas no nosso meio que elas vão cair. Qual que seria a minha mensagem para você hoje que caiu, que se afastou de Deus? Volte-se para Deus. O mais importante que essa pessoa precisa entender, e eu não quero nem saber o que ela fez, não me importa, Deus ele já te perdoou. Sabe o que impede muitas pessoas a voltarem para os caminhos do Senhor? Culpabilidade. E aí nós sabemos que existe um ser espiritual que odeia o ser humano, que é o diabo, que ele nos acusa o tempo todo. E aí, muitas das vezes, quando a gente vem para o nosso nicho cristão, e aí muitas das vezes os crentes, eles não vigiam nesse ponto, a gente quer exercer papel de juiz na vida do crente. Sendo que nenhum cristão foi chamado para ser juiz. Nenhum cristão foi chamado para determinar na vida de outra pessoa. Nós fomos chamados para quê? Para acolher, para cuidar, para exortar sim, mas não para empurrar da porta para fora. Então o que eu falaria para essa pessoa? Independente de olhares, independente de críticas, independente do que vão pensar ou deixar de pensar, é só um momento. Volte para Deus, mesmo com olhar torto, mesmo com piadinhas, mesmo com críticas, mesmo quebrado, mesmo arrastado, mas não deixe de servir o Senhor, porque Deus já te perdoou e a obra que Deus tem na sua vida, ela ainda não terminou. Isso que eu falaria para essa pessoa hoje. Cara, sensacional. Mano, a Débora Rebeca tá te fazendo uma pergunta. E a pergunta que ela te faz é: como fazer a diferença nessa sociedade sendo cristã? Como fazer? Repete para mim, por favor. Como fazer a diferença nessa sociedade sendo cristã? Exercendo o seu cristianismo vivo, prático e genuíno. Entendendo quem é, né, também. Exatamente. Qual que é a definição de santidade? Total separação daquilo que é mal, impuro e profano. Eu falo que muitas das vezes a gente, para fazer a diferença, a gente não precisa gritar. Muitas das vezes, para a gente fazer a diferença, a gente não precisa brigar. Muitas das vezes, o seu estilo de vida prega muito mais do que as suas palavras. Existem momentos que você vai precisar ir direto para o embate? Claro. Mas existem momentos que só o se calar e deixar o seu estilo de vida, o teu testemunho gritar, é a pregação mais importante que uma outra pessoa vai ter. Eu falo que cada ser humano, aonde ele está inserido, ele é muito melhor. Aí eu vou falar de grandes nomes aqui do meio evangélico. É muito melhor do que Silas Malafaia, Bispo T.D. Jakes e por aí vai. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de tocar pessoas que esses homens não vão ter. Aonde você está inserido, você tem a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas do que muitos grandes homens de Deus não vão ter. Sabe por quê? Porque Deus não colocou eles lá, mas colocou você. Então, como que eu faço a diferença? Sendo cristão. Eu falo uma coisa, eu tenho uma máxima comigo, que quando a gente fala de pautas sociais, né? Um cristão, ele não precisa... Uma mulher, por exemplo, que é cristã, ela não precisa ser feminista para defender mulher. Um cristão, ele não precisa ser homossexual para defender os direitos dos homossexuais.
Sabe por quê? Só basta ela ser cristã. O nosso código de ética, moral, está na palavra de Deus. É só você seguir a palavra de Deus. Então como que eu faço a diferença? Sendo um cristão genuíno, dando um bom testemunho, que é isso que está faltando. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que ser cristão está só no campo da argumentação. O ser cristão, de fato, genuíno, são as suas atitudes, porque as suas atitudes elas falam muito mais do que as suas palavras. Não, isso é interessante. Eu aprendi com um amigo quando eu estava trabalhando de ajudante, né, de pedreiro um tempo. E esse rapaz, até padrinho de casamento, Jefinho, ele falou algo que eu achei interessantíssimo. Ele falou assim comigo: você não precisa denunciar um prédio que está torto. É só você construir um prédio reto do lado, que a sociedade vai ver qual prédio que está torto. Nessa sociedade, cara, pautado naquilo que você acabou de falar, de abordar, que as nossas atitudes diz mais do que a nossa própria palavra, nessa sociedade basta a minha conduta, que na hora revela todas as outras condutas que estão erradas ao meu redor, né? Eu falo que para você ganhar as pessoas, você não tem que ser chato. Porque muitas das vezes a gente quer tanto provar que a gente está certo, que a gente passa do ponto e passa a ser chato. Rapaz, e que tem, hein? E aí tem aquela máxima que deu uma polêmica com uma certa atriz aí, falou: Jesus é maneiro, mas o fã-clube que atrapalha. Tem hora que eu concordo. Porque muitas das vezes a gente quer tanto forçar aquela pregação, aquela mensagem, aquele estilo de vida, que a gente se torna chato. E Jesus não chamou a gente para ser chato. Jesus chamou a gente para ser bênção na vida das pessoas e estabelecer o seu reino. Ele falou aqui para na Abraão, terra. né? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção, exatamente. Ser tu uma bênção. Cara, a Larissa Freitas vai te fazer uma pergunta, tá? Na sua visão, quais são os maiores desafios que os cristãos enfrentam na sociedade atual? Cara, na minha vida... Nós abordamos um pouco disso no início. Sim. Né? Mas vale isso, mas vale a gente responder de novo. Cara, eu acho que um dos maiores desafios que um cristão enfrenta na sociedade hoje é esse bombardeio ideológico que a gente enfrenta, que é o tempo todo, seja em rede social, seja em meios de comunicação como televisão, rádio, e um lugar que poucas pessoas estão percebendo, que é no ambiente acadêmico. Cara, eu falo que, e aí eu posso falar com propriedade, porque eu tive lá dentro, o meio acadêmico é um dos meios que mais bombardeia a fé cristã. E muitas das vezes tem cristãos que vão para a faculdade, cara, e pasmem, se desviam, porque não aguenta. E aí volta naquilo que a gente falou lá no início, aí a pessoa não tem uma base, não tem um conhecimento construído da fé cristã, então ela se leva por ventos de ideologias, de doutrinas falsas, de heresias e por aí vai. Então, acho que o maior desafio hoje é nós estarmos inseridos nessa sociedade, receber todo esse bombardeio e se posicionar contra. E aí tem uma máxima. Hoje, qual que é o medo das pessoas se posicionar? Engajamento em rede social. Porque se eu me posiciono contra determinado assunto, o que pode acontecer? Eu posso perder seguidor. Nossa. E isso para as pessoas hoje, cara, é algo estrondoso, é algo horrível. Tem pessoas que ficam até depressivas porque estão perdendo curtidas, compartilhamento, e estão perdendo seguidor. Então, acho que o grande desafio do crente hoje, do cristão hoje na nossa sociedade, é se posicionar perante tudo isso aí que a gente está vendo e está sendo bombardeado, mas tendo o entendimento que ainda que as pessoas venham a ficar contra, mas você se mantém firme naquilo que você acredita e preza, que é a palavra de Deus. Cara, olha só essa pergunta aqui, ó, sobre, no caso, sociologia, né? A designer clínica, não tô entendendo a letra da pessoa que escreveu aqui, tá? Mas tá escrito assim, a pergunta, ó. De que maneira nós, cristãos, podemos nos adaptar às mudanças culturais sem perder a nossa essência? Pô, essa daí é interessante. Rapaz, gostei dessa pergunta. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o ser humano é um ser social. A psicologia aponta o que é o ser humano? Vamos definir aqui. Ser humano é a capacidade de ser único, inconfundível, insubstituível e incomparável. Ou seja, só existe você no mundo.
com características únicas, com potencialidades e características que o próprio Deus colocou dentro de você. Pode ter alguém parecido com você, mas nunca igual, porque nós somos únicos. E além de sermos únicos, a gente precisa o quê? Do outro. Eu falo que tudo na vida são conexões. A partir do momento que eu me conecto no outro, eu tenho a oportunidade de crescimento. O ser humano, ele precisa do outro. E a psicologia social, ela fala uma coisa interessante, que quando eu me relaciono com o outro, eu tenho a capacidade de influenciar e gerar influência. Sabe o que isso significa? Que todo ser humano, ele se faz a partir do outro. Ninguém se cria sozinho, ninguém se faz sozinho. Nós precisamos um do outro para que eu forje você e que você me forge. Porque quando eu me conecto a você, eu vou ter a oportunidade de aprender o que eu não sei e de ensinar o que você não sabe. E aí isso aí vai gerar o quê? Experiência. Biblicamente falando, Jesus ele cumpre esse princípio à risca. Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. Jesus tinha a multidão. Da multidão ele separou 70 discípulos. Dos 70 ele separou 12 apóstolos. Dos 12 ele separou 3, que era mais chegado, Pedro, Tiago e João. E de 3 tinha João que recostava a cabeça no peito. Tudo na vida são conexões. Deus ele decidiu se conectar a gente. E aí, entrando nessa pergunta, como que a gente pode se adaptar sem perder a essência? A gente precisa se contextualizar. O que significa isso? Eu vou fazer o que o mundo está fazendo? Não. Porque nós temos princípios inegociáveis. Princípios não mudam. Ele é atemporal, ele não muda, não tem negociação. Princípios são princípios, mas estratégias podem ser mudadas. O final da mensagem, que é Cristo, nunca vai mudar. Mas a forma como eu apresento essa mensagem, ela pode ser mudada. Bruno, isso está na Bíblia? Claro. Paulo, quando chegou a Atenas, ele pegou um altar que estava escrito Deus desconhecido. Em momento nenhum, Paulo falou do Deus de Israel, do grande... Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. O que Paulo fez? Ele usou o momento, usou a oportunidade. O destino da mensagem mudou? Não. Ele pregou sobre Deus. Mas a forma como ele pregou naquele momento, ele se contextualizou. E muitas das vezes o que falta hoje no meio cristão é essa sensibilidade, essa humildade de entender que a mensagem ela não muda. Mas a forma como eu transmito essa mensagem, ela é diferente. Cara, se você pegar o ministério de Jesus, você vai começar a perceber que a forma como Jesus tocava pessoas nunca foi igual. A forma como Jesus se relacionava com Pedro não era a mesma forma como Jesus se relacionava com Tiago. A mesma forma que Jesus se relacionava com Tiago não era a mesma forma que Jesus se relacionava com João. Você pode reparar que Jesus ele dava dura em Pedro, mas você não vê biblicamente isso ele fazendo diretamente com João. Porque há níveis de relacionamento, são pessoas diferentes e são toques diferentes. A gente precisa entender que Deus ele não faz acepção de pessoas para salvação. Deus ele salva o branco, o negro, o ruivo, o pardo, o chinês, o índio. Deus salva. Isso é soberania de Deus. Mas para usar, não é qualquer pessoa. Porque Deus entende individualidade. Deus preza pela individualidade humana. Então, como que eu posso me contextualizar? Vamos ouvir o que os jovens estão falando? Vamos ver o que essas pessoas aí fora estão conversando? Qual que é o tema hoje que a sociedade mais fala? Vou dar um exemplo aqui. O que a sociedade está falando muito hoje é sobre racismo. Vamos trazer isso para um culto de domingo? Vamos falar sobre... Duvido, o que não acontece é isso. Você quer ver um outro exemplo? O que a sociedade hoje está discutindo? Aborto. Vamos trazer isso para o meio evangélico? Vamos preparar. Sabe o que muitas das vezes eu vejo que falta? E aí eu começo a observar isso. E assim, eu não estou aqui para fazer crítica a ninguém. Tá? É só uma constatação daquilo que eu vejo. Muitos líderes não têm resposta fora da Bíblia para as questões atuais. É por isso que muitas das vezes os jovens que estão dentro da igreja, ele prefere ouvir o youtuber, ele prefere ouvir o coach, ele prefere ouvir um cara que não tem história nenhuma na igreja evangélica. Mas por quê? É culpa dele? Não necessariamente, é porque falta referencial no meio cristão. De pessoas, foi como eu te falei, determinados assuntos, não adianta eu abrir a Bíblia.
não vai adiantar. Então a gente precisa se contextualizar nesse ambiente. Lembrando que a mensagem final ela não muda. É isso que precisa ficar introjetado no coração dos crentes. A mensagem que é Cristo, que é salvação, que é reino de Deus, ela não muda. Mas as estratégias para que essa mensagem seja ecoada, elas podem mudar o tempo todo. Cara, não, isso é verdade, tá? Eu tive um episódio, nós abordamos sobre o racismo, né, dentro da igreja. Rapaz, o que teve de pessoas, o que teve de pastores, entende, que não concordou com esse tema, não tá no gibi. Tipo, eu não entrei em mérito, né, não quis comentar muito sobre, cara, porque às vezes eu entendo também, né, essas pessoas que geralmente não concordam. Às vezes não concordam porque não sabem. Exatamente. Entendeu? É muito mais fácil eu criticar alguém que está tentando levar uma abordagem diferente. É muito mais fácil eu criticar essas pessoas do que eu simplesmente, cara, sentar, aprender e chamar a pessoa para perto e falar assim, não, olha só, esse tema aqui nós podemos abordar aqui dentro da igreja. Não, cara. É raro a gente chegar, cara, e falar sobre, utilizar um tempo ou uma mensagem e abordar sobre homossexualismo. Cara, é complicado demais, cara. Igual, por exemplo, hoje, a maioria dos pastores hoje, dos líderes, eu falo pastores assim no caso, porque é mais a imagem que tá na linha de frente, né? Mas os líderes, nós, os líderes, né? Cara, se chegar uma pessoa, no caso, homossexual, cara, na igreja, a gente treme pra saber conduzir a pessoa, cara. Não precisa nem abrir a boca, não. Se simplesmente entrar na igreja, um drag queen na igreja, automaticamente a gente olha e dentro do nosso coração a gente julga. Mas a gente não fala nada e a gente não sabe conduzir a pessoa. Como se portar, como chegar, como abordar essa pessoa. Não sabe, entendeu? A gente não sabe. Então esse é o problema, né? Aí é muito mais fácil eu falar assim, não concordo. Entende? Do que eu chegar e entrar no assunto, querer me inteirar no assunto, né? Mas isso é complicado, cara, porque essa nossa geração, esse período, esse momento que nós vivemos, cara, é o que forja o futuro, né? Igual, por exemplo, eu tenho um menino, cara, de 1 ano e 6 meses. Se eu não tiver a inteligência para conduzir aquele menino no caminho, amanhã, cara, ele vai ser mais um na sociedade que não tem sabedoria para conduzir nesse mundo. Porque se tá ruim pra gente, hoje eu tenho 27. Imagina daqui 20 anos, cara. Entende? Imagina. E aí, cara, a gente entra numa máxima muito importante que muitas das vezes a gente quer atacar o resultado, mas não quer trabalhar o paliativo. A gente não quer trabalhar o antes. Você citou ensinar no caminho. Cara, desde quando eu me entendo por gente, eu ouço esse texto dentro da igreja. Ensina a criança no caminho. Se for para analisar esse texto, ensina a criança no caminho, ou seja, o tempo todo. Você não diz para a criança, vai, vamos juntos. Isso é o verdadeiro discipulado. É o caminhar junto, é o dia a dia. Não é algo mecânico, não é algo uniforme. Como a gente falou, é algo que vai se moldando, que vai mudando. A mensagem final ela sempre vai estar ecoada. Mas a forma como eu vou levar essa mensagem, ela vai ser mudada. E aí, quando a gente fala disso, o que a gente precisa entender? A gente precisa se antecipar ao problema. Então, como é que eu ensino hoje um jovem, como é que eu trabalho hoje para que um jovem, ao chegar na universidade, ele não se desvie? Eu começo a trabalhar com ele aqui, ó, na igreja. É lá na salinha das crianças, é no discipulado com os jovens, é quando ele, nos juvenis, nos jovens, é quando ele chegar já na fase adulta, para que quando aquele cara entrar na faculdade, aquele jovem entrar na faculdade, ele vai ter criado o quê? Uma base. Cara, olha só uma coisa interessante que a psicologia fala. A criança, quando nasce, ela não sabe diferenciar entre sugestão, ordenança. Ela não sabe diferenciar o que é uma informação, o que é uma sugestão e o que é uma ordenança. A criança, ela enxuga tudo que ela ouve falar, ela enxuga como uma esponja, como se tudo aquilo fosse verdade, porque ela não tem filtro. Então, como que você vai ensinar essa criança?
Foi o que você disse, é no caminho. É ali que você vai mostrando para ela o que é o certo, o que é o errado, o que pode fazer, o que não pode fazer. E o que vai dar base para essa criança crescer, não se desviar? A informação que chegou primeiro. E aí eu faço uma pergunta para quem está nos ouvindo. Qual que é a informação que tem chegado primeiro? É a voz do seu líder? É a voz do teu pai? Ou é a voz da internet? Ou é a voz do professor? Porque a primeira informação que chega é aquela que fica. Porque a criança ela não sabe. A criança entre 0 e 6 anos ela não vai saber, repito, diferenciar o que é uma ordenança, o que é uma sugestão e o que é uma informação. E aí, se você reparar na sociedade que a gente está vivendo, por que todo o ensino que é passado, o alvo são crianças? O diabo sabe do ser humano também. O diabo ele entende de ser humano, só que por ele ser maligno, aquele cuja essência é má, ele usa para o mal. Então ele sabe que uma informação distorcida, uma informação ruim, que chega no coração de uma criança entre 0 e 6, aquilo pode permanecer para o resto da vida. E para você chegar e mudar aquilo na fase adulta, pode acontecer, mas é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil, né? Os estudiosos, ciências dizem que nós somos aquilo que nós aprendemos de 0 a 7, 0 a 6 anos. Né? A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente, o podcast vertical. Nós estamos dando pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação e nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família. Tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda. Né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim e tem uma casa precisando da gente. Cara, nós estamos caminhando para o final, mas antes de a gente finalizar, cara, eu quero te fazer uma outra pergunta. Aí eu vou minimizar a sociedade, tá? Nós englobamos a sociedade como um todo, beleza? Mas eu vou colocar a sociedade de igreja, tá? Como a fé cristã, inabalável, como nós conseguimos nos portar perante essa sociedade que tem um líder corrupto. Se baseando nos princípios da palavra, eu sempre vou me pautar. Quando você fala como cristão me portar, a minha regra de fé vai ser a palavra. E aí existe pessoal, mas fala na Bíblia que nós devemos obedecer às autoridades, desde que essas autoridades estejam submetidas à palavra de Deus. Com certeza. A minha regra de fé e prática é a palavra. Se o líder hoje, que é corrupto, baixa uma lei que vai contra a palavra, meu amigo, pode me prender, pode me perseguir, pode fazer o que for, mas eu vou ficar com a palavra. Mas muitas das vezes hoje, o que está acontecendo hoje? Já que você entrou nesse assunto, vamos gastar um pouquinho de tempo aqui rapidamente. O que está acontecendo? Paixões partidárias. Hoje, a paixão política ela é muito mais importante do que a palavra de Deus. O cristão ele precisa entender, eu não voto em candidato a Deus. Eu não conheço um candidato a Deus. Eu não voto em candidato porque ele é perfeito. Eu voto em candidato por aquilo que se assemelha àquilo que eu acredito. Aquilo que me rege é o que? A palavra. Então eu vou buscar qual é o candidato, qual é o líder que está falando aquilo que eu acredito, aquilo que em essência é a palavra de Deus. Só que hoje as pessoas elas se deixam se levar por quê? Paixões. Ah, porque o cara tal fez isso, ah, porque o cara A me ajudou nisso. Só que o que acontece quando a gente elege? São 4 anos, amigo. Quando você elege um cara que é contra a tua fé, um cara que debocha da tua fé, um cara que só vai na igreja no tempo das eleições e depois foge,
São 4 anos que esse cara vai passar lá, lutando contra aquilo que você acredita, contra aquilo que você prega e contra aquilo que você ensina. Isso é verdade. Cara, eu te fiz essa pergunta, né? Eu te fiz essa pergunta porque nós estamos passando por uma semana de polêmica, né? Hoje eu estava assistindo a Rádio 88, que abordou, né, essa polêmica como temática lá, né, como enquete. E eu até fiz um comentário lá, no caso, a polêmica que foi instalada nesse momento foi uma fala do bispo, né, do bispo Ed René, chamando de Deus mãe, falando que Deus era mãe, que ele era a mãe do céu, a mamãe do céu, né? E, cara, isso gerou uma repercussão, né? E uma outra fala dele também que gerou uma polêmica, ele abordando numa pregação, né, abordou João 4, falando ali do eufemismo, que o que Jesus estava apresentando para a samaritana era sêmen. Ele falou sobre isso, cara, e eu vi a repercussão que gerou também. Porém, hoje eu fiz um comentário lá na Rádio 88, cara. Eu escrevi lá, fiz um comentário, falei assim, isso de fato vai acontecer, né? Eu apresentei alguns pontos que hoje a sociedade está discutindo, né? Hoje, no caso, essa polêmica está gerando em torno do gênero de Deus. Cara, porém, se a gente analisar o que está escrito em Mateus, no capítulo de número 24, né, no verso de número 4, a Bíblia está falando assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então é responsabilidade dos ouvintes saber o que houve, cara. Entende? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Como essa pequena sociedade se porta perante um líder que é corrupto, né? Perante um falso profeta? A Bíblia diz, nesse mesmo texto, que vão se levantar falsos mestres, falsos profetas, que dirão que estão indo no nome do Senhor, né? E perante essa sociedade, por isso que eu te fiz essa pergunta, aí vai também, né? Um ponto básico, tá? Para alimentar a sua fé, para a sua fé estar mais inabalável, foi tudo que nós abordamos aqui, sempre estar respaldado na palavra. Salmo 1, né? Medita, Josué, medita, para João também, desse livro tu engole, né? E, cara, é sensacional. Se nós estivermos embasados na própria palavra, cara, nada nos para. Pensando também que a palavra é o próprio Jesus, isso revela que nós estamos meditando nele. Uma das coisas que é muito interessante quando a gente fala da palavra, o poder da palavra, o poder do conhecimento. Vamos para Mateus 4, a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, eu brinco que é um dos maiores embates teológicos que já aconteceu. Porque o diabo chega em certo momento, ele cita a palavra para Jesus. Na segunda tentação, o que ele fala? Pula daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece sobre pedra alguma. O diabo, meu amigo, citou o Salmo 91 para Jesus. E aí tem crente que está me assistindo, que ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa e acha que a casa dele está protegida. Meu filho, o diabo não tem medo do Salmo 91, não. O que o diabo teme, treme, sai correndo do Deus do Salmo 91. É isso que as pessoas esquecem. Então, qual que foi a resposta de Jesus para aquela heresia? Porque, olha só, o diabo, cara, ele é perito em te apresentar uma mentira e respaldar com a verdade. Foi o que ele fez com Jesus. Também tá, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece. Se você for pegar o texto nu e cru, o livramento é para tropeço, não é para pular. Então ele lança uma mentira e tenta respaldar com uma verdade. Mas Jesus, que não era bobo nem nada, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo lançou a palavra e Jesus rebateu com a palavra. Mas eu te pergunto, se Jesus não tivesse conhecimento? Mas Jesus era Deus, amigo. As 3 respostas que Jesus deu está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 e Deuteronômio capítulo 6, 14. Tudo que Jesus citou, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, está em Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, somente ao teu Deus adorarás. As respostas de Jesus estavam em Deuteronômio. Jesus era profundo conhecedor das Escrituras. Jesus não deu a resposta a Satanás porque ele era Deus, mas ele deu a resposta porque naquele momento ele era um homem,
sujeito às tentações que o diabo estava tentando, mas era um homem também totalmente conectado a Deus o tempo todo e que conhecia a palavra. Então, como que eu devo me portar? Com essa palavra. Foi o que eu te falei no início. O apóstolo Paulo, vou repetir. Eu temo que vocês se apartem da simplicidade do evangelho. Conhecimento. Conhecimento bíblico. Aí eu não estou falando conhecimento, então eu tenho que ir para a faculdade de teologia, tenho que saber falar grego, tenho que saber falar hebraico. Não, precisa não. Medita dia e de noite. Tenha relacionamento com Deus. E aí eu vou espiritualizar o assunto. Porque quando aparecer um vento de heresia, de doutrina falsa, ainda que você não tenha conhecimento de hebraico, grego, o Espírito Santo testifica no teu coração. Isso é um espírito de engano. Cara, e hoje em dia a gente está querendo, tem uma grande massa que está querendo vencer as tentações do diabo sem ter conhecimento dentro da Bíblia, cara. E aí, dá até pra gente expandir o assunto rapidamente. E você que está nos assistindo, que é do meio cristão, pelo amor de Deus, para de atribuir ao diabo aquilo que Deus não deu. E aí, por que hoje a política tá o que tá? Quantos anos você nasceu em berço evangélico? Nasceu? Também tive. Sim. Com certeza você ouviu falar desde pequeno, política não se discute porque política é do diabo. Aí, meu amigo, aquilo que a boca fala, o diabo vai tomando posse. Por que hoje está essa balbúrdia que está aí? Porque os crentes, desde sempre, começou a atribuir algo ao diabo que Deus não deu. Então, se nós queremos ter conhecimento, e aí o conhecimento ele não é só a nível espiritual, e aí reforça aquilo que eu falei, que nós somos um ser humano em constante contato com uma sociedade, você precisa ter conhecimento. Só de Bíblia? Não. Mas você também precisa conhecer as coisas que estavam acontecendo. Só vou te dar um dado aqui para encerrar, que eu já estou falando muito já. Quando Elias vence os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, as pessoas pensam que Elias subiu para o Monte Carmelo à toa. Mas vou te dar um dado histórico aqui. Por que naquele tempo as pessoas achavam que, de fato, Baal era Deus? Sabe por quê? Historicamente falando, o que eles faziam? Em Israel, naquele tempo, existiam poços cavados por debaixo da terra. Então, sempre quando ia ter uma festa pagã naquele tempo, quando eles gritavam, Baal era Deus, já tinha um carinha lá de baixo acendendo fogo, e quando ele ouvia Baal era Deus, o fogo saía. Só que ninguém sabia disso. Mas Elias, como era um cara contextualizado, Elias sabia, ó. O desafio não vai ser aqui, o desafio vai ser lá na montanha, vai ser lá no Carmelo. Sabe por quê? Porque no Carmelo não tem como ninguém passar por debaixo da terra. Por que você acha que Elias debochava? Grita mais alto. Talvez lá o Baal deve estar dormindo, deve estar com preguiça. Porque Elias sabia que naquele dia não teria ninguém acendendo fogo. Porque naquele dia o verdadeiro Deus acenderia o fogo e mostraria que só o Senhor é Deus. Então, você que está nos assistindo, busque conhecimento bíblico, espiritual o tempo todo. Mas busque conhecer também as coisas que estão ligadas à sociedade. Porque muitas das vezes o seu posicionamento sociológico pode refletir Deus. Sabe uma das coisas que eu aprendi? Se Deus é a verdade, você crê que Deus é a verdade? Eu também. Então, em qualquer livro da ciência, mesmo que não esteja aquilo explícito, eu vou achar Deus. Então eu posso conceber Deus na ciência, Deus nas artes, Deus na música. Por que muitas das vezes, quando eu discuto temáticas como aborto, eu não abro Bíblia para discutir isso, cara? Sabe por quê? Porque na ciência, se Deus é a verdade e se Deus construiu todas as coisas, ele deixou o resquício, é a assinatura dele. Mas aí eu preciso de quê? Conhecimento. Gastar tempo. Preciso ler, preciso me informar, preciso estudar. E muitas das vezes é isso que está faltando nas pessoas hoje em dia. Verdade. Mano, eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço, prazerzão estar aqui. Mas olha só, olhando para essa câmera aqui, ó, tá? Vamos colocar que tem um telão aqui e o mundo todo está te ouvindo. Se o mundo dependesse de um conselho seu, qual o conselho que você daria? Acho que o principal conselho que eu posso dar para você que está me assistindo hoje é Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Entenda uma coisa, o teu passado pode ter tido muitas marcas, o teu presente rodeado de adversidade, mas o teu futuro está intacto. Eu lhe apresento um Deus que é especialista em apagar passado, transformar presente e preparar futuro. Uau! Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Lá no Instagram, Bruno Linus351, @ lá, só ir lá me seguir. Para palestra, para pregação, para tatame, pode chamar o homem que ele tá consegue, tudo lá. ele consegue transitar nesses ambientes. Cara, muito obrigado. Eu que te agradeço. Nós somos gratos por sua participação aqui. Nós vamos ter que sentar de novo para a gente trocar Fazer ideia. uma parte 2. E com certeza, abordar outros temas também, tá? E muito obrigado. Tema muito interessante. Vamos discutir aborto. É um tema forte. Aborto. Me chama que eu venho. Eu gosto de polêmica, eu gosto. O próximo tema é aborto. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.